Oi, gente, bom dia. Vamos falar sobre o processo de digestão dos animais. O que vai ser digestão? Então, digestão é um processo essencial, né, para os seres vivos, por quê? Porque vai fornecer substâncias necessárias ao metabolismo, ao crescimento, ao desenvolvimento. E essa digestão, ela inclui diversas etapas, como vai ter o momento de obtenção do nutriente ou do alimento, né? A digestão, certo? E a absorção de nutrientes. E aí os animais, eles apresentam variedades relacionadas a esse processo de digestão, né? E é isso que nós vamos falar, sobre a obtenção dos alimentos. Então, nós sabemos que os animais, eles passam muito tempo buscando o seu alimento, né? Porque eles precisam de nutrição. Então, diferentes estruturas e mecanismos de obtenção são adaptações a cada tipo de ambiente, ou seja, vai depender muito do tipo de ambiente que o animal ele se encontra, ou seja, o que ele vai consumir depende muito do tipo de ambiente. Por exemplo, existem os animais filtradores. Os filtradores, logicamente, eles vão obter esses nutrientes, né, as partículas alimentares, através do fluxo de água que vai passar pelo seu organismo. Já os predadores vão caçar ativamente suas presas, né, ou vai criar armadilha para poder capturar suas presas. E os herbívoros vão possuir adaptações, tipo dentes especiais, né, que vai quebrar duras cascas de frutos que se alimentam. Então vai depender muito disso. Aqui nós temos um exemplo de um animal porífero, como é a esponja, que é um animal filtrador, tá? Então ela vai aproveitar-se do movimento da água para poder obter as partículas de alimento, ou seja, é um animal filtrador. Aqui nós temos foto de piranhas, que são peixes predadores, né, que vão atacar os cardumes. E aqui nós temos um exemplo de roedores, é o caxinguelê aqui. Então eles vão possuir dentes especiais para poder romper as cascas de frutos. E também existe também algumas adaptações nos insetos, tá? Para cada tipo de alimento. Por exemplo, aqui eu tenho um inseto picador sugador. Então ele vai ter essas estruturas aqui, ó, bem afiadas, que é para poder penetrar no tecido e permitir a sucção de líquido, de alimento líquido. Já esse inseto aqui, ele tem um aparelho bucal chamado mastigador. Por quê? Porque esse aparelho bucal dele é estruturado de maneira apropriada para retirar partes do alimento. Aqui é mais em animais herbívoros como a formiga, tá? Ele é formiga. Aqui, gente, eu tenho o lambedor. Esse aparelho aqui, lambedor, ele tem essa estrutura aqui alongada. É uma dilatação do lábio que permite a ingestão de líquido por meio da movimentação da língua. É típico de abelhas, né, que se alimenta do néctar das flores. E aqui, ó, gente, eu tenho o sugador. Esse sugador aqui, observa esse formato aqui. Esse formato aqui é denominado de probóscide, que é um animal que vai sugar o alimento líquido, que pode ser o néctar ou a seiva de plantas, tá? Então é muito típico aí das borboletas e mariposas. Em relação ao tipo de digestão, nós temos a digestão do tipo mecânica, que envolve processos físicos, e a digestão química, que aí já vai envolver o quê? Reações que envolvem enzimas. Em relação a essa digestão química, nós temos aqui os nutrientes que vão ser ingeridos, por exemplo, proteína, o nutriente absorvido, ou seja, quando a proteína ela é quebrada, ou seja, quando há o processo de digestão da proteína, essa proteína ela vai se desmembrar, né, em aminoácidos. E o tipo de enzima que vai fazer isso, ou seja, vai ter um tipo de enzima que vai ser responsável por essa
degradação de proteína, por essa transformação de proteína a aminoácidos. E essas enzimas são as proteases. Por exemplo, o ácido nucleico, lembra dos ácidos nucleicos, é o DNA e o RNA, vai ser desmembrado em nucleotídeos, porque o DNA e o RNA são compostos de nucleotídeos, e quem vai fazer esse desmembramento são enzimas chamadas nucleases. Assim como os lipídios vai ser decompostos em ácidos graxos e glicerol pelas lipases, e os glicídios vai ser decomposto em monossacarídeos e disacarídeos pelas carboidrases. Então você entende que de uma macromolécula, essa macromolécula, pelo processo de digestão química, vai ser degradada, decomposta a unidades menores por ação de enzimas. Que essas enzimas são o quê? São os auxiliadores para fazer essa transformação química, tá? Em relação ao tipo de digestão, pode ser intracelular, que ocorre no interior da célula, ou extracelular, que ocorre no exterior da célula, por fora da célula. Então, quando a gente fala em digestão intracelular, é aquele tipo de digestão que vai ocorrer por dentro de vacúolos da própria célula. E a digestão extracelular vai ocorrer por tubos digestórios, certo? O que são os tubos digestórios? São os canais pelas quais passam os alimentos depois de ingerido. E aí vai entrar nesse processo algumas glândulas que secretam substâncias, né, que vai justamente favorecer aquela digestão química que eu acabei de mencionar, né? E a digestão intracelular justamente vai ocorrer nos animais que não apresentam o tubo digestório. Por exemplo, esponjas. As esponjas marinhas, elas vão ocorrer esse processo de digestão intracelular. Por quê? Porque não tem o tubo digestório, tá ok? Os quinidários, platelminto, a digestão vai acontecer tanto intra como extracelular, ok? Então, os tubos digestórios, eles podem ter fluxo unidirecional ou bidirecional. Então, o que é esse tubo digestório de fluxo bidirecional? Quer dizer que quando o animal, ele possui somente uma abertura. Então, o alimento, ele vai ser tanto ingerido, né, como expelido pela mesma abertura. Então, é um fluxo bidirecional. E já o tubo digestório de fluxo unidirecional é quando existe um orifício para a entrada do alimento e um orifício para a retirada dos restos não digeridos. Ou seja, quando existe boca e quando existe o ânus, né? Então, é um tubo digestório de fluxo unidirecional, como o nosso, por exemplo, tá ok? E aí vai possuir regiões com ações específicas de reserva, de trituração, absorção, né? E isso é uma especialidade do tubo digestório dos animais. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a absorção de nutrientes, tá? Então, no caso, essa absorção de nutrientes é um caso da digestão extracelular, e que depois de haver todo o processo de digestão, os nutrientes, eles vão ser o quê? Vão ser absorvidos pelas células por difusão. Isso ocorre diretamente célula a célula, a partir das cavidades digestórias, como que acontece com os quinidários. Ou os nutrientes vão ser distribuídos pelo organismo a partir de um fluido como o sangue. Então, neste caso, a absorção de nutrientes da cavidade digestória ocorre geralmente em uma região determinada do tubo digestório e depois eles são transferidos para o sistema circulatório. Assim, quanto maior a área especializada, mais eficiente é a absorção de nutrientes. Alguns animais apresentam especializações. Vamos olhar aqui. O que são essas especializações? São especializações que vêm aumentar a área de absorção, como a válvula espiral, que contém aqui, né, os tubarões. Então, os tubarões apresentam aqui
Essa é a região chamada válvula espiral, que possui essas vilosidades aqui, que essas vilosidades elas vão e tem também aqui, ó, a tiflosole da minhoca, né, que é uma dobra que aumenta a área de absorção intestinal. Então, são adaptações para aumentar esse processo de absorção, certo? E aqui nós temos algumas adaptações do sistema digestório dos animais, né? Então, vamos ver, vai depender muito do tipo de dieta. E aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, os equinodermos, aqui é o ouriço do mar, e aí o ouriço do mar, eles possuem essa estrutura chamada lanterna de Aristóteles, né, que é uma estrutura que vai apoiar os dentes do animal e permitir a trituração do alimento, tá ok? Aí nós temos outros equinodermos, como a estrela do mar, que podem abrir conchas de bivalves com os pés amburacrais. Então, elas vão ter pés amburacrais. Além disso, elas também conseguem everter o estômago sobre a presa no interior da concha e secos gástricos secretam enzimas que a digerem. Alguns animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, né, porém, eles não possuem enzimas para digerir a celulose, que é o polissacarídeo que faz a constituição da parede celular do vegetal. Então, alguns animais herbívoros vão ter algumas adaptações no sistema digestório. Vamos ver aqui o caso dos ruminantes. Os ruminantes, né, eles vão apresentar cavidades especializadas nas quais vivem bactérias, certo? E protozoários, que é justamente para fazer a digestão daquilo que eles não são capazes de digerir, que é a celulose, tá ok? E aqui o sistema digestório das aves, a gente sabe que as aves elas são adaptadas ao voo, né? Então, para isso, a massa corpórea dela é diminuída. As aves elas não têm dentes, né? É outra característica. E aí em relação também ao tipo de bico que a ave possui, vai depender do tipo de alimentação que ela possui, tá? E ela vai apresentar como uma adaptação própria das aves a questão do papo, né? E da moela. O papo e a moela. O papo é uma estrutura, tá? Aqui o papo, né? Que é uma estrutura especializada para armazenar o alimento, e a moela é uma estrutura musculosa que vai ajudar a triturar o alimento. Então, ela vai estar relacionada à digestão mecânica, tá ok? E nos mamíferos, o que a gente observa? Que a dentição vai representar também adaptações ao tipo de dieta. Ou seja, animais carnívoros, como vocês podem observar aqui, eles têm esses incisivos aqui e os caninos bem grandes e pontiagudos. Para quê? Para permitir a caça da presa e a dilaceração, ou seja, rasgar a carne. E os premolares e os molares, eles são afiados. Para quê? Para quebrar a estrutura dura e mastigar a carne. E já o herbívoro, eles vão ter esses dentes incisivos aqui e caninos, né, quando existentes, são adaptados ao corte de estruturas vegetais. Os premolares e os molares, né, são grandes e estriados, que vai permitir o que? Moer o alimento. E os dentes dos onívoros, como é o caso dos seres humanos, né, que se alimentam de carne e planta, você vai perceber que os incisivos, eles têm um formato de lâmina, que é para o corte. O canino vai ser pontiagudo, que é para rasgar, né? Os pré-molares, eles são adaptados para moer o alimento. E, por último, os molares vão ser resistentes e permitir a quebra de estruturas mais rígidas. Aqui nós temos a anatomia do sistema digestório humano, que vai possuir muitos órgãos e glândulas, né? Então, a digestão ela começa na boca e vai terminar aqui
no ano, no ânus. E então tem também as glândulas anexas, que são glândulas que vão auxiliar, né, como o fígado, a vesícula biliar, ou seja, que vão liberar substâncias dentro do tubo para poder produzir compostos que auxiliem nesse processo da digestão, do sistema digestório, tá? Então, como eu falei para vocês, tudo começa na boca. Então, o que acontece na boca? Começa o início da digestão, porque é na boca que possui os dentes e a língua, e também aqui, ó, as glândulas salivares. Então, ocorre aqui a digestão mecânica, porque os dentes, eles vão triturar os alimentos e a língua vai misturar, e as glândulas salivares vão auxiliar nesse processo de molhar o alimento e assim ficar melhor para engolir. E também na boca existe um processo químico, né? Já que na saliva existe as enzimas, né, que vão degradar o amido. Então, o amido é um açúcar do tipo maltose, ou seja, um disacarídeo, onde a enzima amilase salivar, ou também conhecida como pitialina, vai justamente quebrar o amido, né? Então, isso vai ocorrer na boca. Então, na boca ocorre a formação do bolo alimentar, e esse bolo alimentar ele vai passar aqui para o próximo órgão, que é a faringe, né? Que a faringe, inclusive, é um tubo comum ao sistema digestório e respiratório, que vai ligar a boca. Você percebe aqui que ela vai ligar a boca ao esôfago. Então, ela vai ter ligação também com outro órgão, que é a laringe, que é uma estrutura do sistema respiratório. Então, quando os alimentos ele passa, as vias respiratórias ela vai impedir, pela ação da epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que funciona como uma válvula, então fechando a entrada da laringe durante a deglutição. O próximo é o esôfago, né, que é por onde o alimento vai passar, por onde o bolo alimentar vai passar, né, e ele vai terminar onde? Ele vai terminar no estômago. Então, o alimento ele vai ser conduzido para o estômago por movimentos peristálticos, que são esses movimentos peristálticos, são movimentos de contração e relaxamento das paredes musculares do tubo digestório. Então, no estômago, o estômago é um órgão elástico, né? Tem esse formato de uma bolsa, e aqui vai ocorrer a digestão das proteínas. Então, ele possui uma área de entrada e uma área de saída, que são os esfíncteres, anéis musculares de contração involuntária. Então, esses anéis, eles vão controlar o fluxo do bolo alimentar. A parede do estômago, ele vai possuir células secretoras, e a secreção que vai ocorrer no estômago é a secreção do pepsinogênio, que é uma proteína, uma enzima inativa, pepsina, e também o ácido clorídrico, que é o HCl, né, que mantém baixo pH do estômago, por volta de 2. O que elimina diversos micro-organismos e ativa o pepsinogênio, transformando em pepsina, que é a enzima que vai justamente atuar para a digestão das proteínas. E no estômago também existe o muco, que vai proteger a parede do estômago da ação corrosiva desse ácido clorídrico. Então, o bolo alimentar ele chega no estômago, vai sofrer a ação desse ácido local, né? E vai, nesse momento, passar a se chamar quimo. Aí vai ocorrer contrações musculares, aonde esse quimo vai sair do estômago. E ele vai para onde? Ele vai para o intestino delgado, que é essa outra parte aqui.
tá? Então, quando chegar o quimo, chegar aqui no intestino delgado, o intestino delgado é toda essa parte aqui, né? Cerca de 25 centímetros de comprimento. E aqui no intestino delgado é importante saber que vai ocorrer a digestão dos lipídios e também é justamente no intestino delgado que vai cessar o processo de digestão, né, dos carboidratos e proteína. Então, aqui também vai atuar enzimas que vai agir aqui nessa porção do duodeno, que é a porção inicial, né, que tem um pH levemente alcalino e também vai receber o suco entérico. Esse suco entérico é o suco intestinal, conhecido como suco intestinal, que vai possuir enzimas que vai ser justamente produzida no intestino delgado. Aqui tem proteases que vão converter os polipeptídeos em aminoácidos e carboidratos e converter diversos carboidratos em açúcares mais simples, tá ok? Ah, tá. Então, nas glândulas anexas, a gente tem aqui ó, a vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela vai armazenar a bile, né? Que vai também ser liberada aqui no intestino duodeno, que possui enzimas digestivas, que vai ser importante na digestão das gorduras, dos lipídios. Então, aqui na vesícula biliar, existem os sais biliares, que promove o desdobramento de grande agrupamento de lipídios em estrutura menor. Então, como você pode ver aqui, a ação da bile. Então, como eu falei para vocês, essa bile vai ser produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, até ser liberada onde? No duodeno, ok? Então, você vê aqui que tem os sais biliares, que vai promover o desdobramento do grande agrupamento de lipídios em estruturas menores. Então, isso vai facilitar a ação das enzimas digestivas, pois vai aumentar a superfície de contato. Existe também uma outra glândula anexa que é o pâncreas, que vai secretar o suco pancreático, que é um suco que também contém diversas enzimas produzidas lá no pâncreas, né? E também bicarbonato de sódio, que é responsável por neutralizar a acidez do quimo, porque o químico veio da onde? O quimo veio do estômago, que tem um pH muito ácido, então vai neutralizar. E aí, após ocorrer essa digestão no duodeno, né, que é essa porção inicial do intestino delgado, os nutrientes vão ser absorvidos onde? No jejum e no ilho, né? E essas duas porções podem chegar a medir cerca de 6 metros de comprimento e são responsáveis pela maior parte da absorção de nutrientes do sistema digestório, tá ok? E por fim, o sistema digestório, ele vai terminar no intestino grosso, que é depois que ocorreu todo o processo de absorção, né, do processo de digestão, aquilo que não foi digerido, né, vai ocorrer ali a absorção de água e ali também encontra diversos tipos de bactéria que compõem a flora intestinal e produz substâncias úteis ao nosso organismo a partir do material digerido, como vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. Em relação à saúde do sistema digestório, então, prisão de ventre, né? Existem vários problemas, diarreias, dores abdominais, vômitos, enjoo. Então, quem nunca passou por algum tipo de sintoma desse? E aí a gente percebe que existe algo errado no sistema digestório do ser humano. E isso pode ser devido a diversas disfunções e doenças dos órgãos que compõem esse sistema, tá? Ou então de uma ingestão de ovos de parasita, de micro-organismo patogênico, tipo uma bactéria, né? Então, para evitar esses problemas no sistema digestório, é preciso ter muito cuidado com a higiene dos nossos alimentos,
tá? E também ter muito cuidado em lavar as mãos antes das refeições, após usar o banheiro, escovar corretamente os dentes, beber bastante água e sempre de boa qualidade, né? E também evitar o consumo de alimentos industrializados, gordurosos e com grande quantidade de açúcar. Então tem que ter cuidado com isso aí.